bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast sobre cerveja artesanal que dá voz a quem produz cerveja e quem adora cerveja. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Hoje temos Francisco Santos. Pelo nome talvez não seja muito conhecido, pelo seu rosto tão pouco, mas poucas são as pessoas que ainda não viram uma das suas ilustrações no Instagram ou em alguns bares conhecidos. Nasceu em Lisboa, corria o ano de 1990. Um ano de boa colheita, diga-se. Terminou a licenciatura de Design de Equipamento em 2011 e no ano seguinte começou a trabalhar como assistente de designer de Tony Grillo. Em 2015 mudou-se para perto de Munique, onde trabalhava como clay modeler, ou modelador de barro em lusitano, para design automóvel para marcas como a BMW, Audi ou a Mercedes. Ainda a RAW, começou a colecionar rótulos num pequeno caderno e na página do lado começou a ocupar os brancos com arrojadas ilustrações guiadas pelos sabores e aromas de cada cerveja. Nos últimos anos tem vindo a colaborar com diversas marcas como a Mino Sardine, a Letra, o Catraio ou a Lupum, e esta é uma das formas de ter o pé dentro da indústria, ainda que lá fora. Olá Francisco, bem-vindo. Obrigado. Tu começaste a tua aventura no mundo da cerveja artesanal, precisamente com que estamos a beber, como a La Trappe Quadrupole, mas em garrafa de cerâmica. Só compraste a cerveja por causa da embalagem, não é? Sim, e porque isto foi numa altura em que eu e um amigo meu, o Nelson, nós costumámos andar a experimentar cerveja diferente e quando vimos aquela garrafa, na altura foi no El Corte Inglês ou assim, vimos assim que era uma coisa diferente, era uma garrafinha toda finória e tal, pensar, não, isto deve ser bom. E era caro também, portanto, se era caro era porque era bom. Certo. E cumpriu? E cumpriu, na altura cumpriu, até porque era uma coisa completamente diferente do que nós estávamos habituados a beber antes. Não só já do teor alcoólico, não é? Me lembro, nós chegámos a beber a cerveja em estômago vazio praticamente. Então sentimos logo aquele quentinho, certo, de repente, e começar a sentir a balançar. Isto também são cervejas que alimentam também. Sim. Pelo seu forte. Mas foi bom, porque foi assim uma experiência diferente que começou a querer puxar mais, ver o que é que há mais de cerveja. E depois, entretanto, provaste alguma coisa que te mudou? Caiu da ficha que a cerveja artesanal seria alguma coisa interessante em Portugal? Em Portugal... Ou uma cerveja portuguesa, pelo menos? Não foi o que me iniciou propriamente na cerveja artesanal, porque se bem que a minha primeira cerveja artesanal que eu me lembro foi uma... Como é que é o nome? Não lembrar. A Ermida, era ali da zona de Abrantes. Que aquilo de vez em quando aparecia lá numa mercearia pequenina quando eu tinha tempo de ir ao centro de Abrantes a seguir ao trabalho. Mas era aquela coisa, na altura não pensei, há um movimento, há uma... Não, era claro. Uma cerveja diferente, havia uma cerveja diferente e comecei experimentei a linha, acho que eu tinha na altura para aí 2 ou 3 cervejas diferentes e pelo menos aí começou um bocadinho aquela parte de se há uma coisa diferente para além da Imperial normal, não é? Porque escolher um bocadinho por aí, a não ser que seja um estilo que seja intragável ou uma coisa assim. E depois daí foste provando mais cervejas e começou a aventura no mundo da cerveja artesanal, não só com cervejas portuguesas, assumo? Sim, a principal, o início mesmo foi quando em Munique já conheci uma loja que é o Biavana. Foi um amigo meu que por acaso não era assim tão interessado em cerveja, mas disse, olha, encontrei este sítio, vamos lá. E foi a primeira vez que eu vi uma loja, mas com aquelas prateleiras inteiras de cervejas diferentes em que tu vou começar por onde? Claro, não conheces nada. E de repente começou, por um lado, parecia ser um tipo de coisa que estava muito na moda em Portugal, a coisa do artesanal, porque chegaram os hambúrgueres artesanais, chegaram essas coisas todas. Quando eu cheguei lá, de repente era uma coisa que já era completamente estabelecida e pensei, se calhar vale a pena dar um bocadinho de experiência a ver o que é que isto é.
E depois daí foste começando de certa forma a colecionar os rótulos que ias encontrando, a colar num pequeno caderno, e ao lado ias desenhando o que sentias. Pergunto-te se já pensaste em consumir cocaína e colares uma nota de 20 euros num lado e desenhar o que é que tu vai na mente. A ideia ocorre, não é? Seria interessante que acontecesse, mas tendo em conta que eu já ando a torrar imenso dinheiro em cerveja, a torrar dinheiro em cocaína e em outras coisas é capaz de sair demasiado caro. Certo. Tu que estás lá fora, vives em Dachau, não é? Sim. Como se diz. Como é que vês esta diferença a nível de facilidade de encontrar cerveja, a nível de evolução de mercado, de próprios espaços de consumo? É estranho, é diferente, porque assim, eu conhecia a parte do mundo craft mais não tanto em Dachau. Começam a aparecer algumas coisas locais, mas foi em Munique. Mas em Munique tinha o sítio onde comprar, os bares ainda estavam muito pouco comunicados, os que haviam, e... Por exemplo, assim que essa primeira fase passou e eu comecei a vir a Portugal e começar à procura da mesma coisa, à procura de craft a sério, comecei a encontrar dois corvos mais facilmente e assim, a sensação que me dá é que há mais a acontecer, por exemplo, aqui em Lisboa do que em Munique diretamente. E principalmente depois a nível de eventos. E não digo, bem, se for em Lisboa é um bocado injusto dizer, pronto, em Portugal como por exemplo no Porto. Eu já faço muitas vezes a comparação, porque existem agora essencialmente dois festivais principais em Munique que em dimensão, a nível de organização, não se compara àquilo que é a dimensão, por exemplo, do Porto Beer Fest. Okay. Não tem nada a ver, ainda é uma coisa muito pequena. A ideia é que assim, eles conseguem encontrar espaços se calhar mais interessantes, talvez, conseguem encontrar mais espaços abrigados, por exemplo, tendo em conta que lá o tempo não é tão bom como aqui. Mas por outro lado, a quantidade, a comunicação, toda a gente ficar a saber, não é isso que acontece lá. Enquanto no Porto, por exemplo, as pessoas já começam a tropeçar naquele festival, aquele festival acontece e tu não precisas de saber não precisas de saber da área para aquilo começar a acontecer. Quando eu fui lá, comecei a encontrar pessoas que disseram: calhou, encontramos isto aqui, e andavam a ir lá todos os dias, basicamente. Pronto, e é diferente, foi engraçado porque então encontrares um sítio pequeno numa cidade enorme que fazia tudo, como era em Munique, mas depois voltar aqui e perceber que é uma coisa da ideia que era muito mais pequena, mas estava com um crescimento muito mais orgânico, eu acho que pelo menos muito maior, ou mais sólido, eu acho. A ideia que eu tenho do mercado alemão, como pode ser o mercado checo, por exemplo, que tens cultura cervejeira já há muito tempo, mas que não tens a vertente craft tão viva como tens cá. Nós em Portugal tínhamos duas marcas essencialmente que competem com uma cerveja que pouco tem de características interessantes. Mas de facto, com o mundo craft a acontecer, parece que está tudo a acontecer e tens de facto sempre eventos cada vez mais a aparecer, sim. E bares e as marcas querem estar presentes, e se calhar em Munique ou na Alemanha em geral tens essa questão do craft não estar a ir à mesma velocidade, ou estou enganado? Não está. Acho que agora está a começar a ter um crescimento bastante maior, porque já estão a começar a aparecer coisas, não só cervejeiras novas, mas começar a aparecer qualidade, pelo menos eu acho qualidade muito boa, que a um preço bom. Isto tem um pouco a ver também com o problema que eu acho que... Mas isto cá ou lá? Lá na Alemanha. E que parte por uma premissa lá, que é a cerveja lá pronto, tens bastantes cervejeiras diferentes, claro que elas pertencem a grupos grandes, mas tens muita coisa local e o preço é muito baixo mesmo. E daí ter-se criado muita cultura de que a cerveja na Alemanha é barata. Tu não vais beber uma cerveja na Alemanha para ela ser cara. Isto faz-me lembrar um dos problemas que houve. Aconteceu quando a Stone Berlin fechou. Sim. Que a mensagem que eles passaram foi essa mesma, do género, não, as pessoas continuam a querer beber uma cerveja barata em vez de beber uma cerveja diferente. Eu acho que esse é o passo que eles sentem mais resistência. Já para não falar que as cervejeiras principais são gigantes e são muito facilmente esmagam quem está ali
à volta. Mas tu achas que isso vai mudar? A questão da Stone Berlin é um ponto interessante, no sentido em que à partida teria tudo para dar certo. Ou seja, eu na altura estava na Suécia e vendia muita Stone que vinha importada dos Estados Unidos, e de repente o facto de termos em Berlim a chegar, a ideia era claramente alimentar toda a Europa, em que a Stone de facto tinha muita presença, mas de facto não aconteceu tanto assim. Eu assumo que a Stone Berlin alimentava os vários países de export na Europa, mas pelos vistos em Berlim falhou redondamente. Falhou, mas acho que falhou porque começou demasiado grande lá. Era um projeto gigante. Era uma coisa gigante que se calhar não tinha o arcabouço que, por exemplo, se calhar a Brewdog vai ter, pelo menos para conseguir financiar aquele sítio ali. Eu acho que a Brewdog é uma questão de timings de Brexit e coisas parecidas. Talvez ajude o facto de estarem completamente na Europa. E o que eles falaram também é, e eu noto isso em relação à cultura alemã, eles são bastante mais fixos à sua tradição, não é? Como tu dizes, a cultura, e inclusivamente em relação a sabores, em relação à comida, por exemplo, aquilo não pode sair muito dos eixos assim tão rapidamente. Certo. Eles deram um exemplo, por exemplo, que a Interpilsner que eles fizeram com a Metallica foi capaz de ser a cerveja da Stone mais bem sucedida, ou pelo menos com melhor recepção. Isto dito por um dos donos dessas lojas, e ele disse por uma razão simples, porque fizeram uma coisa que era aquilo que as pessoas conheciam e que eram bom, que elas, ok, era uma alternativa, então elas foram para aí, mas era dentro de algo que as pessoas conheciam. Perguntava-te como é que é viver em Dachau, que já falámos sobre isso. Tu foste em 2015 para Munique, para Dachau neste caso, para trabalhar com clay modeling, não é? O que é isto do clay modeling? Pronto, isto para lergos é andar a modelar barro para criar uma forma, para criar um novo modelo de um automóvel. Há a proposta, há o tema, e ele é normalmente fresado como inicial e depois é todo alterado à mão por nós, portanto, seja para alterar uma coisa drasticamente, seja para afinar. E pronto, é uma área que te permite fazer alterações em algo físico diretamente ao toque, diretamente no volume final, e não estás constantemente preso a um computador, por exemplo, ou a uma parte digital que tu não sabes o que é que te vai aparecer à escala real. Não existe essa possibilidade. Isto é como uma impressão 3D, de certa forma? Não é impressão 3D porque são... Ou material, sendo material diferente, ou como é que isto funciona? É fresado porque, ou seja, tu não imprimes a forma final. Okay. Tens de carregar, tens um bloco que ele é, mas depois, a partir daí sim. É o inverso da impressão 3D, de certa forma. Exatamente. Mas essencialmente tens um modelo digital e consegues transformá-lo facilmente para físico. Tu, ao contrário do que acontece na Beery Tales, que é fácil e qualquer pessoa pode aceder ao conteúdo no Instagram, neste caso para verem o teu trabalho, neste caso de clay modeling, ou não do clay modeling, mas o resultado disso, é preciso ter uma capacidade de investimento, né? Trabalhando para a BMW e Audi. Sim, é preciso ter um bom vamos lá pensar, boa capacidade económica, posso dizer assim, é verdade, mas é daquelas coisas que tu podes sempre ver passar na rua. E é interessante quando tu notas onde há mais investimento nesse tipo de área, que é quando tu notas que há uma espécie de refinamento no acabamento dos carros. Em outros em que aquilo é um bocado a brolho. E em relação à Beery Tales itself, como é que isto tudo começou e porquê é que isto começou? Começou porque foi isso. Foi quando eu comecei a experimentar a cerveja artesanal mesmo à séria, por curiosidade. Comecei também a notar as diferenças nos rótulos, e havia por exemplo, se compararmos com o vinho, há uma liberdade, parece que há uma liberdade maior, embora não deveria estar implícita, porque não tem de haver assim grandes regras, mas comecei a colecionar alguns dos rótulos naquela de ganhar umas referências, saber o que é que eu gosto, ter referências também de cervejeiras que eu não conhecia, lembrar-me do nome, para caso voltasse a ver aquilo outra vez.
Só que é isso, o rótulo ocupava uma página e eu tinha que pensar como é que eu ia para o outro lado e começou a sair por aí. Mas tu já tinhas a parte da ilustração, já brincavas com isso anteriormente? Ou foi? Não, essa foi a parte curiosa, não fazia muito, até porque para a minha formação a ilustração era mais explicativa, não era tão artística, ou seja, quando é para design era pensar em propostas, como é que tu vais explicar isto a alguém num sketch. E este é fogo à vontade, é fazer o que me vai na cabeça. Mas por outro lado, vem numa fase em que no trabalho as coisas não estavam assim muito dinâmicas e deve ter respondido um bocadinho também a essa necessidade de ter ali uma libertação criativa. Exatamente. E tens sentido evolução também na técnica? Sim. Nota-se. E aliás, foi uma das. É um dos feedbacks maiores que eu noto em relação à página, é que o pessoal diz: esta coisa está a ficar melhor, o traço está mais definido. Noto mesmo que algumas coisas saem mais rapidamente, há proporções de uma cara, uma coisa qualquer, as coisas saem mais cedo e em menos tempo dá para fazer mais, por exemplo. Tu, quanto tempo é que demoras em média para fazer uma ilustração? Isto depende do tempo que eu tenho e depende da disponibilidade mental, às vezes. Por vezes um desenho pode ser feito em meia hora, outras vezes demora um bocadinho mais, como por exemplo quando estava a fazer a viagem para cá, despachei um no voo. Outras vezes ando tipo 3 ou 4 dias a fazer tramazinhas e essas coisas todas que consomem tempo, consomem-te os olhos e demora tempo. Pronto, Quantas ilustrações já fizeste até à data? Tens noção? Já perdi a conta. Já perdi a conta. Como cadernos inteiros, são à volta de uns 21, 22 cadernos, cada um pai com umas 20 ilustrações. E ainda tenho mais uns quantos estão para completar. Quem quiser fazer as contas. Eu lembro-me que fizeste uma exposição na altura no Lisbon Beer Generation, em que estava na Dois Corvos, na Musa, na Lince e depois no próprio festival em si. E eu recordo-me de digitalizar, de certa forma, de tirar fotografias, e primeiro tinha a ideia que eram cadernos bem maiores, e são cadernos de bolso, e é impressionante ver tanto detalhe mesmo em algo tão pequeno, mas de facto fiquei impressionado que de repente eram 10 cadernos ou algo assim, e isto são umas quantas ilustrações. Sim, e sai. Foi engraçado porque no início começou por ser. Estava ali 2, 3 meses no mesmo caderno. Pronto, usava a coisa muito desportiva. E depois de repente as pessoas começavam a trazer cerveja. Agora faz essa, agora faz não sei o quê. E tudo, de repente era chegar a casa, olha, vou pôr-me a desenhar. E de repente tenho uma pilha e ela cresce. E tenho também uma pilha de rótulos para tirar de garrafas para colocar no caderno e fazer mais uma ilustração. E foi uma coisa que pegou, foi a parte engraçada, pegou por si. Pegou-me a mim também, quase não tenho que me mandar para a coisa para ela acontecer, ela vai acontecendo conforme dá para fazer. Onde é que eu ia? Eu tinha qualquer coisa para dizer que era giro. Ou não? Tu tens sempre, ou seja, a maior parte das tuas ilustrações são rótulos portugueses? Ou uma grande parte, que se calhar é mais o facto de eu conhecer os rótulos portugueses, associo mais essa parte. Mas tu como é que tens esta biblioteca de rótulos? Pelos vistos tens uma lista de espera já. Levas a mala cheia quando vais para Dachau, cheia de cervejas portuguesas? Não, normalmente é tudo consumido cá. Okay. Tento fazer isso e depois levo algumas coisas que tenha mesmo que saiba que possam desaparecer antes de eu voltar. Mas normalmente a ideia que eu faço é arranjo sempre um caderno vazio quando venho a Portugal para colocar só a parte portuguesa, porque esta é a vantagem de se consigo viajar bastante, e assim é o ir beber o local. Então se eu venho a casa é para beber o que se faz cá em casa, e felizmente já existe quantidade
e diversidade suficiente para não fazer esforço nenhum para encontrar coisas diferentes. Por isso é que depois às vezes, imagina, estou uma semana, 2 e tenho um caderno com 20 cervejas diferentes, para além das outras que eu não faço, que eu não ando a registar tudo, porque vais ser com os amigos, não vais ser claro. Fechar-te na caixa e as pessoas falarem para uma parede, não é? Claro. Mas é isso, já há uma variedade tão grande que é demasiado fácil em pouco tempo fazer as notas, pôr no rótulo. Aliás, essa é a função das notas, que é para eu depois chegar mais tarde, ir àquilo que eu me lembro, ir àquilo que eu escrevi e conseguir a partir daí fazer a ilustração. Ok. No entanto, assumo que existam cervejas que não tenham sido tão fáceis o processo criativo, ou mesmo a cerveja não tenha sido tão apelativa. E temos uma pergunta de André Pintado que vai nesse registro. Olá, Francisco. Tens de ser muito honesto nesta resposta. Diz-me, qual foi o desenho mais feio que fizeste e publicaste na expectativa que ninguém reparasse que estava mal? Por acaso tenho dois exemplos até. Aquele que eu acho que se aproxima mais ao do André é o... Estou a lembrar, foi de uma Stone, por acaso. Foi de uma Stone. É bom que metas nomes internacionais sem ser portugueses, que é para não ferir suscetibilidades. E não aparecer com uma faca espetada na carola no meio da noite. Francisco Santos não volta a Bacau. Não, foi uma Stone, uma WIPA, em que eu sabia o que é que queria. Já não me consigo lembrar do nome. Acho que não era, não sei se era Ruination, mas acho que não é. Não tenho a certeza. Certo. Mas eu queria fazer uma espécie de um demónio feminino de 2 cabeças. Aquilo não saiu bem. A da altura eu desisti daquilo e pensei, acho que até pus mesmo na página a dizer isto não saiu muito bem, mas não saiu. Pronto. Aliás, a maior parte das vezes em que eu ponho alguma coisa em que eu sinto que não saiu bem, eu ponho logo o statement. Isto podia ter saído melhor. e não foi assim. E outro que eu não gostei de fazer, mas também foi uma experiência assim um bocadinho estranha. E foi mesmo no início da página. Eu lembro-me de ter, neste caso foi um caso português, foi a cerveja Vadia. Tenho um bocado de embirração só por causa do tipo da imagem e assim. Sem pensar sequer em relação à qualidade da cerveja. Já me ofereceram coisas deles que eram boas, admito. Aquela cerveja em si não era, não tinha gostado do rótulo, não tinha gostado de nada, e estava a tentar fazer uma coisa qualquer que saísse dali e não saiu. Certo. Nada. Apenas pus, falei um bocadinho aquilo que senti em relação àquela imagem e pronto, ficou por aí. Certo. Outro trabalho ou neste caso um trabalho que tu fizeste que eu assumo que tenhas gostado e foi um grande sucesso, tanto a nível do grafismo como da própria cerveja, foi a 4 chicas, 4 lúpulos, ou 4 lúpulos, 4 chicas, 4 chicas, 4 lúpulos. Exato. Como é que foi fazer parte disto? Foi normal. Foi normal. Eu entendo que seja um rótulo um bocado importante, porque pronto, foi logo a primeira coisa que surgiu. Foi a primeira cerveja feita só por mulheres. Mas para mim foi encarar a coisa com normalidade, porque se formos a ver também, todas as pessoas que estiveram envolvidas já são bastante conhecidas na área. Só mesmo a Ana é que não tem o negócio dela, mas é tipo a rainha do Untappd, portanto. Mas de resto, quer dizer, a Flor do Lúpulo é um caso de sucesso. O Catraio, nem vale a pena falar, não é? E depois mesmo com o novo projeto da Tough Love Brewing, que pronto, está no início, mas alguém tem o seu projeto. E é do género. Para mim foi mais isto ter acontecido é mais um sinal, se calhar, de melhores tempos que nós estamos a ver do que às vezes as pessoas pensam. Em que mesmo quando foi a sessão da cerveja foi ótima. A imagem, houve liberdade suficiente. Elas quiseram que fosse uma coisa que se identificasse com elas. Eu tive espaço para que não fosse uma coisa excessivamente
não tendesse demasiado esta coisa para o feminina, para o girl power, queria que se continuasse a falar de cerveja, e acho que se calhar o maior objetivo no meio disto tudo é isso, é que toda a gente se junte e que toda a gente fale de cerveja, pronto. E foi interessante, foi um bom projeto, foi diferente também. Nós estamos a mostrar agora o rótulo. É a magia da edição. Sim. Eu perguntava-te isto, ainda bem que tocaste aí no ponto Flor de Lúpulo, porque temos uma rúbrica chamada Uma para o Caminho, em que o repórter é Pedro Lima, que foi falar com Tiago Marques e Joana Marques. Olá, muito boa noite, olá amiguinhos. Estamos aqui na Flor de Lúpulo, que é comandado por Joana Marques e Tiago Marques. Eu começo por vos perguntar se apreciam arte. A arte é algo que vos assiste? Não. Eu aprecio a arte na sua forma musical. Olha, vocês acham que o colecionismo de rótulos é uma coisa estúpida ou é só esquisito? Não, não é estúpido. Cada vez tens mais rótulos diferentes, tens mais marcas a apostar na imagem e acho que faz sentido. Como outro colecionismo qualquer, acho que é uma coisa que faz sentido. Oh, Joana, o urso toca sempre com palheta ou por vezes com os dedos? Não, toca muitas vezes com os dedos. E bem que ele toca com os dedos. 4 lúpulos, 4 chicas. 4 chicas, 4 lúpulos, sim. 4 chicas, 4 lúpulos. Pronto. O que é certo é que 4 e 4, 8, o resultado 0, porque a cerveja era horrível. A minha pergunta é... porque já era uma cerveja cujo rótulo foi desenhado por Francisco Beer Tales. Vocês acham que uma cerveja má fica um bocadinho menos má quando o rótulo é bonito? Tu provaste a cerveja? Eu provei a cerveja. E era má? Não, era muito... Tu é que estás a assumir que é má. Eu não disse nada. A cerveja não fica melhor por o rótulo ser bonito. Mas por vezes vende-se melhor por o rótulo ser bonito. Uma pequena reflexão. O Francisco Santos da Beer Tales tem esta coisa meio sinestésica de associar os sabores a cores e faz aqueles desenhos tão bonitos. Eu gostava agora que vocês fizessem um pequeno exercício comigo, em que vamos associar as imagens de marca, de algumas marcas de cerveja portuguesas, a odores. Portanto, eu digo a marca e vocês dizem o primeiro odor que vos gera à cabeça. Sovina. Não consigo. Sabonete. Vadia. Cereja. Ginja. Deck Beer Lab. Vómito. Sal. Musa. Não podes dizer semen. Cheira-me a lima. Sim, cheira-me a lima, claro. 2 corvos. Yuzu. A lúpulo. Kenga. Não sei, nunca cheirei, nunca provei. Nunca paguei por prazer, por isso também não. Lúpulo. Café. Cavalo. Letra. Vinho. Não sei. Passo. Bolina. Trancão. Não sei, passo. É lá perto, é só por isso. Dos diabos. Cheira a Londres. Lugia. Brete. Brete. Post-scriptum. Imagino-me lá no tap room da Post-Script a comer um grande chouriço assado e a beber uma Doppelbock, por isso vou dizer chouriço assado. Pato. Não sei. Não me sabe assim grande coisa. Oppo 74. Mel. Sabe a heavy metal? Maldita, para terminar. Também sabe a heavy metal, mas das medalhas. Condenada a ser premiada. Maldita, Faustino. Joana, tu achas que uma pincelada, isto artisticamente falando, Certo. uma pincelada de Francisco vale mais que uma patada de urso? Uma pincelada de Francisco vale tanto como uma patada de urso. Só porque o Francisco tem... E assim foi, Uma para o Caminho com Pedro Lima, o grandioso. Uma personagem... Oi? Não consigo sair daqui. Pronto, ficamos aqui com... Não, agora já está.
Pronto, foi giro, acho que foi giro. Fugindo rapidamente destes temas difíceis do Pedro Lima, tu em 2018 organizaste, ou foram organizadas 2 exposições integrada no Lisbon Beer Generation e também no Catray. O que é que isto, a que é que isto te sabe? Foi uma coisa que me apareceu assim à frente e que a primeira coisa não estava nada à espera que alguém dissesse: olha, vamos fazer uma exposição com o que tu fazes. E pronto, pensar, são os desenhos nos cadernos, não é? Mas foi bom e foi um bocadinho o sinal do início daquilo que eu queria que cada página fizesse, que fosse conhecer um bocadinho a comunidade que está por trás do meio. Apesar de, pronto, qualquer pessoa gosta de fazer algo, também se ela que vem da tua criatividade, se as pessoas começam a querer ver e a querer mostrar e a querer tornar maior, é sempre bom, mas de repente deu para começar a conhecer as caras que estavam por trás das marcas, mesmo das lojas ou de sítios como este, como a Flor de Lúpulo. E foi uma coisa que eu fiquei impressionado, não estava mesmo nada à espera, não via a coisa com esse tamanho. E depois, pronto, deu uma visibilidade para tornar isto um bocadinho maior. Pois, mesmo o facto, ou seja, claramente fazes isto por gosto e sem... Não tens retorno direto por isso, mas por outro lado existe a vontade de certas marcas, como tem vindo a acontecer, de trabalhar contigo. E aí sim seres recompensado de alguma forma, mas depois a Open, por exemplo, um festival em Braga organizado pela Letra, tu fizeste depois, aceitaste um desafio mais para além da ilustração e já um bocado de design gráfico. Tu também tens, como é que... Tenho umas bases que foram dadas quando estive na universidade, quando fiz design de produto. Para cada projeto que nós tínhamos que fazer, tínhamos de aprender a apresentá-lo, e pronto, deu para ganhar um bocadinho de experiência nesse sentido, perceber o que é quando tu tens uma identidade, como é que tu queres mostrá-la e como é que tu consegues mantê-la constante, sempre identificável. Mas isto são bases muito mínimas, para ser sincero. Pronto. Claro que agora os programas estão mais acessíveis de se utilizar, há mais gente que consegue ajudar isso tudo, e pronto, tenho, por exemplo, um apoio grande da minha namorada que já fez ilustração, que tem bastante esse trabalho, e alguma dúvida que eu tenho ou assim, ela normalmente apoia com respostas bastante concretas, que é sempre bom. Certo. Qual é a principal diferença entre fazeres uma ilustração para o Beery Tales ou fazeres depois um trabalho mais profissional e que de facto vai para o mercado? É grande, porque... Não é que as ilustrações não sejam profissionais, mas... Mas a verdade é que é isso. A verdade é que as ilustrações não são um produto em si, ou não... É um bocado às vezes na discussão mais básica em relação ao que é arte ou não, e a arte em si é só para ser apreciada. Portanto, tu queres apenas criar um impacto, e esse impacto é contigo. Tu é que decides o impacto que queres dar, e o resultado está por tua conta, não é? Quando tu crias um rótulo, ou quando crias uma imagem, para já assim tens um cliente e tens de pensar como é que essa pessoa pensa, o que é que ela quer, e depois tens um bocadinho aquele exercício diplomata entre aquilo que tu queres fazer e aquilo que a outra pessoa quer ver também. Pronto. E depois o ideal é quando as pessoas te dão uma carta branca e tu de repente tens total liberdade, mas também porque sabes ter o total controle de tudo o que queres fazer. Seja no rótulo, seja na identidade. Aí temos de ir um bocadinho mais longe, que é quando vais à identidade, seja um logotipo, seja até quando começas a criar os espaços, depois aí é diferente. Mas achas que isto, ou seja, isto é de certa forma profissionalizar o Beery Tales? Achas que existe mais espaço, e é essa a tua vontade Sim, é a minha vontade, é continuar a aceitar este tipo de desafios. Não é o tempo inteiro, porque
assumo que te paguem em Dachau. É diferente. É um trabalho, por um lado é um trabalho constante e é um trabalho que me satisfaz também criativamente. Quando temos um projeto interessante, tem uma dinâmica interessante, conheces outras pessoas, tens também que lidar com a vontade de outros designers e isso cria-te um arcabouço. Mesmo de relações pessoais, tens de saber criar pontes e tens de saber provar aquilo que tu vales e tens de manter também se calhar pés na terra, que nem sempre tens razão em tudo também. Nesse sentido é muito bom. Para seguir mais à frente com o Be Retail, sim. Pronto, eu vou aceitando os projetos que consigo. Há coisas que me interessam, há coisas que tenho em mente, mas tudo isto vai sair um bocado como tem saído antes, parece, pronto. Mas eu assumo que o Be Retail de certa forma tem-te vindo a mudar a vida de certa forma, ou pelo menos é o que vou assumir para fazer a ponte para esta pergunta do David Paes, do Catraio. Olá Francisco, abraço e saudades. O que eu gostava de saber é como é que o Be Retails, o teu diário ilustrado, mudou a tua vida. E tendo em conta que isso também te fez trabalhar com o Toda Lupum, se achas que foi para melhor ou para pior? Abraço aos dois e até à próxima. Já um abraço de volta ao David, que é tipo, foi o santo do Catrai que veio quase puxar-me pela gola e dizer, faz aqui qualquer coisa. E muito bem, um grande abraço para o David de volta. Não, minha experiência com ele foi sempre uma cena brutal. Nós conhecemos aqui em Lisboa, fizemos o contacto em relação ao festival, combinámos a exposição do Catraio. Ele até foi-me buscar ao aeroporto. É mesmo tipo o santo. E foi quase o meu relações públicas em quase tudo. Toda a gente, olha, vai falar com ele. Portanto, lá está, é uma extensão do Catrai nesse sentido. E depois, entretanto, tropeçaste no Tó, que foi para melhor ou foi para pior? Podes escolher, isto é um ambiente seguro, seguro. Podes. A experiência com o Tó foi muito bom também, porque pronto, o Tó é o Tó é uma caricatura deste mundo, porque é tipo o cientista louco deste retângulozinho. E foi bom também, eu conheci-o também aqui em Lisboa no Be A Generation e tínhamos falado em relação ao projeto que fizemos juntos nessa altura e incrivelmente ele um ano depois disse, olha, vai acontecer. E foi das coisas que por acaso me deram mais gosto de fazer, porque foi quando eu tive mais liberdade, apesar de estar a trabalhar para alguém, e ele foi muito receptivo, puxou também e depois era a causa em si, pronto, foi uma oportunidade muito boa e depois é isso, e depois conheces alguém que sabe fazer cerveja como ninguém. Não sei se podes responder com a mesma resposta a uma pergunta do Ricardo Queiroz. Boas Tiago, boas Francisco. Fazer duas perguntas ao Francisco. Em primeiro lugar, tendo em conta que o Be Retails é também ao mesmo tempo ilustração e tem também a parte da crítica, perguntar qual foi a melhor cerveja que bebeu em 2019. Segunda pergunta, saber qual foi a ilustração que lhe deu mais pica, ou que achou que ficou mais fixe, ou que gostou mais de fazer. Um abraço aos dois e continua, Francisco, deste lado adoramos o teu trabalho, o teu também, Tiago. Foi atorpeçado. Eu queria me lembrar do nome da cerveja. Normalmente faço uma escolha, assim, uma cerveja que me ficou mais na memória. Eu sei que era uma Poiola, se não me engano, uma sour, que era
era particularmente saborosa. Foi, aliás, principalmente no ano passado eu comecei a ter aquela tendência para as sours, começar a explorar um bocadinho mais e para as coisas mais a sério. Infelizmente não me consigo lembrar do nome, não tenho aqui também a referência, lá está, por isso é que os diários dão jeito. De resto, a ilustração que me deu mais pica, assim, mesmo assim, apesar de gostar de fazer ilustrações para as cervejeiras, acho que, para os rótulos, aquilo que me deu mais sempre gozo foi quando eu fiz os meus originais. A ilustração, por exemplo, do Catrai que eu fiz para eles quando fizemos lá a exposição foi das coisas que eu gostei mais, porque eles para já não estavam inicialmente à espera e deu para criar ali, tentar criar ali uma história do que é aquele sítio e também muito provavelmente a ilustração que eu fiz com a Lúpulo, pelos motivos que eu já disse. De resto, há sempre cervejeiras que eu gosto de ilustrar, gosto do desafio de ilustrar, por exemplo, uma Toyota ou uma Poiala, porque eles já graficamente dão um input muito grande e é uma espécie de desafio porque tens de pôr ao nível daquilo e aquilo é difícil. E depois tenho particular gosto em ilustrar a dois corvos, porque eu adoro corvos. O bicho da marca é um corvo e daquilo dá um pontapé para criar apenas um cenário. É como se fosse estar a fazer uma BD cerveja que aconteceu naturalmente com a marca, por exemplo. E estamos mesmo a terminar. Para onde é que pode ir a Beery Tales? Tu agora tocaste no ponto de BD. É difícil. Ou o que é que gostavas que fosse? Muita gente já tentou puxar o lado de fazer t-shirts, fazer coisas que as pessoas queiram usar. Isso era bom. Confesso, não tenho pensado muito nisso. Gostava de reunir alguns projetos de direção um bocadinho mais artística em relação a algumas cervejas, alguns convites vão aparecendo, algumas coisas eu vou conseguindo pegar e talvez tornar o projeto quase como uma espécie de guia. Claro que isto ia levar sempre mais tempo, mas guia de onde beber cerveja e onde não é só em relação à qualidade da cerveja, mas é os espaços em si onde eu vou e onde eu acho que toda a gente deve ter essa experiência. Tenho, por exemplo, ultimamente tenho feito sempre uma presença mais ou menos assídua, se bem que escondida, porque eles nunca sabem quando é que eu estou lá, num bar chamado Frisch's Beer, em que eles têm umas bases de copos que podem ser ilustradas pelas pessoas. E de tempos em tempos encontro uma ilustração minha lá e põe no bar. E eu faço sempre uma referência e tento puxar um bocadinho a brasa à sardinha deles, porque é um bom sítio, tem um bom ambiente e é uma ideia também que esta coisa do desenho une também um bocadinho as pessoas experimentarem e não fazer desta coisa artística uma coisa tão superior que não deveria de ser. Devia estar mais ou menos ao alcance de todos, é só as pessoas darem um pontapé numa caneta e ver o que é que sai dali. Pronto, e assim de resto é ver o que vem mais, principalmente deixar vir. Muito bem, e precisamente para deixar vir, quem te quiser contactar para fazer para que lhes faças um trabalho, por exemplo, como é que o consegue fazer? Vão à página do Beery.tales no Instagram. E tem lá a referência do mail que eu não estou conseguindo lembrar de cor. Mas acho que é Hello Beery Tales, é uma coisa assim desse género, não, mas a referência está lá. É a maneira mais fácil de me contactarem. Mandem-me uma mensagem ou mandem um mail para lá, fica sempre já logo tudo organizado e falem à vontade. Principalmente digam o que é que pensam, que é sempre bom também saber o que é que as pessoas veem quando este projeto está a acontecer. Muito bem, obrigado Francisco por vir. Obrigado pelo convite. Ora, acompanhem o trabalho do Francisco no Instagram em beery.tales com 2 Es, não é fácil, tropeça-se, é mais fácil de escrever do que de dizer. E já que estamos só a pedir, sigam o QB por Gosto no Instagram, subscrevam.
Subscrevam também o YouTube, a página de Facebook e acompanhem as novidades. Cliquem no sininho se estiverem a ver também no YouTube para serem avisados quando sair um episódio novo. Obrigado por ouvirem e por estarem desse lado. Meu nome é Tiago Lopes e comunico cerveja. Quem bebe por gosto é um podcast quinzenal que volta, obviamente, daqui a 15 dias para mais conversas informais com quem faz e quem adora cerveja.